Fala, gigante! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Gigante do PDV. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e aqui nessa mesa hoje tem dois gigantes que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. São, acima de tudo, mais do que profissionais, são pessoas incríveis, que são da minha rede de contato já de tempos atrás. Se você já me acompanha por aqui de alguns anos, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar deles. Eu queria já dar boas-vindas aqui, professor Cláudio. Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, pela tua presença aqui. Obrigado, Rodrigo. Uma honra estar aqui para conversar sobre um tema que eu gosto tanto, sobre cultura, sobre PDV, sobre Disney, sobre temas tão importantes aí. E é uma honra estar novamente contigo para falar sobre esses assuntos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Sabe que eu te admiro demais, Esse brilho no olho, eu acompanho ele nos stories ali pelas redes sociais, que agora o cara tá com um vídeo ali com quase ele é uma 1 milhão agora de views e tal. Realmente, assim, muito bacana ver essa evolução, que eu sei que tem um time por trás, E eu sei que tu é mestre de fazer isso. E já te agradeço por trazer, dar a oportunidade de compartilhar um pouco desse teu conhecimento, que eu sei que tem uma bagagem muito importante e que depois a gente vai começar falando sobre como começou essa história lá em Imbituba. Legal. Isso aqui tem uma história bem bacana aí para a gente começar. Bom, segundo convidado aqui, na minha direita, aqui na minha frente também, está o Kaminski, um grande amigão meu já de outros tempos, na época que nem existia solução ainda de gestão, Exato, de trade marketing, de acompanhamento de promotores lá no ponto de venda, então a empresa praticamente nem existia, Vocês falando da Involves, então conheci o Kaminski naquela ocasião, a gente ainda idealizando alguma coisa, desenhando alguma coisa juntos, desenhando, então lá precisaria de um podcast só para contar aquela história. Então foi um cara que me deu oportunidade lá no início, Sempre muito solícito, sempre muito querido, muito humano, acima de tudo, um cara sonhador que eu admiro também, e é um profissional que hoje tem uma carreira sólida, na área comercial, na área de trade, depois ele vai contar mais também, e começou essa história toda também como desempenhando um papel no ponto de venda que eu acredito que muita gente aqui sabe bem o que é. Exato. Não é, Cami? Exatamente. Seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, eu tenho te falado nesses últimos 15 dias aí que é uma honra estar com você, é uma honra ter você como um amigo, alguém da minha rede, e hoje eu estou aqui para a gente trocar, Acho que esse é o grande objetivo, e com isso também eu tenho a oportunidade de falar um pouco da minha história, para que com isso a gente possa mostrar para essa galera que está lá no PDV que é possível, a gente transitar dentro dessa nossa área, e tenho certeza que eu também estou falando em nome de muitos que junto comigo caminharam e que estão aqui nos vendo agora. Vai ser uma experiência ímpar. E vamos lá. Maravilha, vamos lá, que a gente tem bastante assunto interessante Muito. aqui. Deixa eu ver se tem alguém ao vivo aqui já com a gente. Pessoal, fica o convite, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para os nossos queridos, também para mim, eu fico à disposição de vocês, é só colocar no chat. Aproveito também para convidá-los aí, eu sempre quis falar isso, tá? Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Que famoso, hein? Legal, tá famoso. Legal, uma sensação boa, Principalmente quando a gente fala sobre o que a gente ama, sobre o que está no nosso coração. Então, bom, o tema de hoje, cultura organizacional e execução perfeita no ponto de venda. Então, para começar esse bate-papo, eu acho que vamos falar um pouquinho sobre o que construiu a gente, vamos dizer assim, enquanto profissionais, que talvez seja um gancho bacana para começar a história de cultura organizacional. Tiro muito pela minha própria história, mas queria começar com o professor Cláudio, que é mestre, sou aluno dele já de tempo e considero ele um grande mentor, é um grande estudioso do modelo de gestão da Disney, e Disney não tem muito o que falar, Vou deixar a palavra contigo então. Vamos falar um pouquinho sobre o professor Cláudio antes de entrar nas ideias aí da Disney, pode ser? Legal, então vamos lá. Eu sou de uma família extremamente humilde lá de Imbituba. Meu pai era pedreiro e eu comecei desde muito cedo a trabalhar com meu pai como ajudante de pedreiro. E em um determinado momento eu percebi que a profissão do meu pai naquela época não era valorizada e que eu precisava estudar.
Eu era um aluno dedicado e eu precisava estudar. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer uma faculdade, que eu ia ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior. E assim eu coloquei esse plano na minha vida. Só que para poder ter dinheiro para vir para Florianópolis estudar, eu precisava trabalhar em algum emprego que me pagasse o salário fixo. E assim eu fui trabalhar aos 15 anos de idade, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu fui trabalhar como empacotador em um supermercado lá em Bituba. E eu ganhava um salário mínimo por mês. E como eu queria ganhar mais para poder guardar mais dinheiro para vir para Florianópolis e poder me sustentar pelo menos por um tempo até conseguir um emprego em Florianópolis, eu falei assim, eu quero ser logo promovido a repositor, porque o repositor ganha um salário mínimo e meio. E para poder me tornar repositor, ser promovido, eu entendi que eu precisava ser um ótimo empacotador. Então eu comecei a prestar atenção que os meninos que trabalhavam na frente de caixa junto comigo, embora mais experientes, eu era o mais novo, eu tinha só 15 anos, eles faziam aquele trabalho padrão, aquele trabalho que todo mundo faz, né? E eu pensei assim, por que não fazer um trabalho melhor? Quando o cliente vinha no caixa, eu perguntava para ele se ele estava de carro, se ele estava a pé, se ele estava de ônibus. E eu comecei a fazer uma embalagem adequada para cada tipo de cliente. Se tivesse de ônibus, eu colocava uma embalagem mais reforçada. Se tivesse a pé, eu colocava sacolinhas. Se tivesse de carro, eu colocava numa caixinha. Sim. E quando eu ia levar as compras para as pessoas no carro, eu organizava as compras todas no porta-mala para que as pessoas pudessem dar quantas voltas quisessem de carro, que as compras estariam todas organizadinhas ali. E aí eu comecei a prestar atenção que todo mundo começava a observar a maneira como eu trabalhava e me dava gorjeta. Eu ganhava muita gorjeta. No Natal, Ano Novo, as pessoas ficam com o coraçãozinho mole e ficam com pena do menino que está ali trabalhando, né? Então eu ganhava muita gorjeta. Eu lembro de véspera do Natal, de eu ir no banheiro do supermercado para poder tirar o dinheiro que eu tinha no bolso, as gorjetas, guardar, porque não cabia mais. E aí, depois de 1 ano e pouquinho trabalhando como empacotador, eu fui promovido a repositor no supermercado. E aí comecei a ganhar um salário mínimo e meio. Mas na prática, eu comecei a ganhar menos, porque eu ganhava mais de meio salário mínimo por mês só de gorjeta. Porque eu comecei a construir uma clientela. E eu percebi que muitos clientes, principalmente aqueles que gostavam da gorjeta, quando eles iam passar no caixa, eles olhavam em qual caixa que eu estava passando no meu caixa para poder me dar gorjeta, né? E ali foi que eu aprendi que quando a gente faz um trabalho bom, quando a gente faz um trabalho excepcional, a gente é valorizado pelo cliente. E tu sabes, Rodrigo, eu fui diretor executivo de um clube de futebol aqui de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tive essa oportunidade também de estar como executivo de futebol. E no futebol eu aprendi que quando você ganha muito pouco, você tem que fazer um trabalho excepcional. No clube onde eu era diretor, nós tínhamos um jogador que na época ganhava 140 mil reais por mês. E às vezes o jogador não estava jogando bem, o treinador pegava um menino que estava no banco, que jogava lá no sub-17, no sub-20, que ganhava 2 mil, 3 mil reais por mês e colocava ele no lugar do craque. E esse menino, quando entrava, ele não fazia gol contra. Ele fazia um trabalho excepcional. Ele corria mais do que qualquer jogador em campo, porque ele sabia que se ele fizesse um gol, ele ia ser valorizado. E hoje eu vejo nas empresas as pessoas fazendo um trabalho ruim porque ganham pouco. É fazer gol contra. Então, na verdade, se você ganhar pouco, você tem que fazer um trabalho excepcional, porque aí alguém vê o teu talento e vai te valorizar. Isso eu aprendi trabalhando no supermercado. E aí depois, tinha 17 anos, aí fui promovido a chefe do hortifruti. E eu lembro muito bem que o supermercado tinha uma política de que ele não poderia promover nenhum chefe com menos de 18 anos. Então eu tive que esperar completar os 18 anos para ser efetivamente chefe do hortifruti, mas eu passei no teste da escola técnica, vim estudar em Florianópolis e não cheguei a ter esse registro na minha carteira. Mas foi num supermercado que eu aprendi que quando você faz um trabalho excepcional, você é valorizado. Sim. Acho que um ponto-chave dessa história que tu contou, professor Cláudio, não sei, pelo menos foi o que eu percebi, sabe? Começou a tua narrativa falando que tinha algo muito claro na tua visão enquanto ser humano, que era ser a primeira pessoa a ter uma formação, ir para Florianópolis, e isso era a tua visão enquanto pessoa, né? Então aquele trabalho que tu te submeteu a fazer, tu fez o melhor que tu podia, porque afinal de contas tu tinha uma visão clara sobre onde tu queria chegar, né? E talvez aí esteja um grande ponto que tem tudo a ver na minha visão com a questão da cultura organizacional, né? Como passar essa visão para o time, né? Agora indo mais para uma visão mais como executivo, como fundador de uma empresa. Então acho que no meu caso um dos maiores desafios realmente era esse, né? Como
passar adiante aquela paixão que eu tinha, né? Afinal de contas era um sonho, como fazer com que os meus colaboradores sentissem a mesma coisa, mesmo não sendo donos, né, daquele empreendimento. Então, acho que nessa narrativa tua, além de, claro, toda essa história, né, deixou claro muito sobre o teu caráter, sobre a tua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, mas eu acho que esse é um ponto-chave que talvez alguém que esteja aqui nos assistindo possa ter já uma chave aqui, né, Cami? Sim, uma coisa que eu percebi que sem que houvesse nenhuma ferramenta, ele já tinha o próprio CRM dele, né? Porque ele sabia, depois de algum tempo, qual cliente que necessitava de um tipo específico de embalagem, e isso era natural, né, do dia a dia dele. Isso é muito bacana, porque quando você fala em padrão de atendimento, em servir melhor, você fala hoje, não, tem um CRM. Ele já tinha o dele e ninguém pensava nisso. Né? Isso é muito bacana. Vamos seguir agora então contigo, Kaminski. Vamos contar um pouquinho sobre a história desse grande amigo aqui, que eu já conheço um pouco, mas finge que eu não conheço e abre o jogo aí. Como que começou essa jornada no varejo? Também, assim como o professor Cláudio, venho de uma família muito simples. Eu trabalho desde os 15 anos. Nunca nos faltou nada, mas naquele momento, se eu quisesse um tênis diferente, na época era o Nike, que ainda é ainda é o tênis da galera. Ou se quisesse uma roupa, eu precisava fazer com o meu dinheiro. Isso era muito claro dentro da realidade daquele momento. E aí fui trabalhar com 15 anos. E obviamente não era na área de vendas, apesar de que antes disso eu tive algumas experiências que eu acho muito bacana contar, que as pessoas, algumas não acreditam, mas a minha mãe sempre foi muito voltada para parte de gastronomia, cozinha, então durante um tempo eu vendi salgadinho, depois ela fazia chinelo e eu vendia chinelo, fiz de tudo um pouco. E aos 15 anos, quando eu comecei, na verdade eu fui trabalhar em escritório como office boy, como era muito normal naquela época também. E estava caminhando para uma vida mais administrativa. Tanto é que cheguei a trabalhar num banco. Mas pelo fato do meu pai ter sido, durante muitos anos, vendedor, e foi vendedor de empresas de porte multinacional, então você tinha toda aquela estrutura e você via todo aquele negócio bacana acontecendo, aquilo me chamava muita atenção. E daí, quando eu comecei a trabalhar, eu meio que me distanciei disso, mas aquilo estava dentro de mim. Talvez pelo combo do negócio, né? Pô, aquele negócio bacana. E aí eu lembro claramente que um dia eu estava no banco e estava falando para minha gerente, assim, muito abertamente, que eu acho que na época eu tinha 17 anos, 18 talvez. Eu falei para ela assim, cara, o que eu queria mesmo era trabalhar numa empresa com vendas, mas olha o que é a cabeça de um guri. Eu tinha 18 anos. Que me desse um carro, que eu pudesse viajar e que eu pudesse estar cada dia num lugar. Ela falou, sério que você gosta disso? Eu assim, sério. E na minha vida as coisas sempre aconteceram de uma forma assim muito, às vezes eu acho até meio miraculosa, assim, porque num final de semana, sei lá, seguinte ou depois, eu estava na minha casa lendo os classificados daqueles grandes jornais de domingo, né? Toda a capital tinha lá os jornais, né? Que eram verdadeiras bíblias, né? E eu vi um anúncio de uma grande companhia anglo-holandesa, onde eu fundamentei toda a minha história. E eu fui correndo mostrar para o meu pai. E ele falou assim, olha, se você entrar nessa empresa aí, você vai ser alguém na vida. É injusto eu não citar todas as oportunidades profissionais que eu tive ao longo da vida, mas é muito importante que eu fale que aquela base fundamentou tudo que eu vivi, que eu vivo hoje ainda. E eu entrei nessa grande companhia com 18 para 19 anos, na função de promotor de vendas. Uau. E ali eu comecei essa história que ela precisaria de um podcast para falar. E ali ficou muito claro para mim que a empresa era uma empresa que, além de vender suas marcas, ela desenvolvia pessoas. Tanto que na entrevista, uma pessoa muito querida, que não está mais entre nós hoje, falou para mim, olha, nós não contratamos promotores de venda, nós contratamos gerentes, diretores e presidentes. E ele não falava isso para me convencer, porque eu já estava convencido, porque a coisa era muito legal. Mas ele falava para dizer o seguinte, só fica aqui quem tem esse desejo.
E eu não entendia muito isso, falei, mas como é que vai acontecer, né? Vai ser automático? E daí você começa a viver aquele negócio, o ponto de venda, aí você vai se encantando com aquilo e vai vendo que a coisa vai acontecendo, e foi acontecendo. Aos 22 anos, eu já era, dentro da estrutura normal da área comercial, eu já era vendedor efetivo da empresa numa área, movimentando, já naquela ocasião, alguns milhões de reais, então dentro de um plano de carreira muito forte, muito rápido. Mas não era sobre isso. Sim. Era sobre o legado, que daí naquele momento eu falo assim, agora você tem que começar a treinar pessoas. Então, assim, alguém que fica no teu lugar, é alguém que você vai preparando. Então, de novo, eu falo que eu estou aqui representando uma legião de pessoas que participaram disso, uma legião de pessoas que viveram essa época comigo e que ajudaram a movimentar. E essa roda não parava. E foi a vida inteira. E é até hoje. Treinando pessoas, então, assim, tive a oportunidade de transitar dentro da área comercial e tive a oportunidade de movimentar pessoas também, que hoje tem níveis de gerência, diretoria. E eu vou te falar, talvez essa seja a parte mais importante. Primeiro, mostrar que é possível. E segundo, saber que naquela época, durante a história e hoje ainda, você tem a possibilidade de ajudar as pessoas a movimentar suas carreiras e melhorar seus padrões. E basicamente é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, tu tocou num tópico que eu acho que é um gancho super bacana para a gente debater aqui também, que é sobre o ter, né? Que é muito comum a gente, vou iniciar minha carreira agora, tal. Qual é o salário? Quanto que é? Quanto que eu vou ganhar? O que eu posso comprar? Muitas vezes a gente atrela os nossos sonhos a bens materiais somente, né? Então acho que dentro aí ainda indo nessa, agora entrando um pouquinho mais a fundo, professor Cláudio, na parte de cultura mesmo. Exato. Qual é a tua visão sobre essa questão, assim, sabe? O que faz uma pessoa ficar, né, trabalhando em uma empresa por 10 anos, 20 anos, 30 anos, feliz e preocupada que vai se aposentar, que eu sei que na Disney tem vários casos assim, né? Então, traz um pouquinho dessa visão que eu sei que tu tanto fala, né, a respeito. E como que funciona isso para, por exemplo, um promotor de vendas hoje que talvez esteja, né, desempenhando essa função e uma empresa na qual ele, por algum motivo, ele não se sente valorizado. Acho que esse é um tópico super relevante para a gente dar uma navegada aqui, porque existe uma questão super importante, na minha opinião, que é essa percepção do que de fato é valorização. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, pode ser? Legal, vamos lá. Indo para o tema do nosso podcast aqui, do episódio de hoje, cultura organizacional e execução perfeita no PDV. Não tem execução perfeita no PDV se não tiver cultura organizacional. Quando a gente olha para o modelo da Disney, eu quando dou treinamento lá em Orlando, lá na Disney, no Walt Disney World, a gente leva para conhecer os bastidores da Disney. E muita gente olha para os bastidores e não consegue entender a riqueza daquilo, porque não consegue perceber que aquilo é uma grande fábrica de serviços. Porque tem muito processo. Eles têm processo para tudo. Se você olhar nos detalhes, você vai ver que tudo que acontece no palco, como a Disney chama, ela faz muito essa referência ao palco e bastidores. Bastidores é onde a gente prepara o show. O palco é onde acontece o show. Palco é onde tem cliente. Bastidores é onde não tem cliente. Perfeito. Então existe nos bastidores todo um processo para garantir que o show acontece no palco, né? Então esses dois elementos, são os dois elementos que sustentam o modelo de excelência da Disney, é a cultura e o processo. A cultura onde você treina as pessoas, prepara essas pessoas e conscientiza elas da entrega de alto nível que precisa ser feita no palco. E o processo é toda a tua organização de bastidores para garantir que tudo vai fluir. Esses dois pilares dão a sustentação. E precisa ter a cultura e precisa ter o propósito muito forte, porque senão as pessoas vão para a empresa apenas para ganhar dinheiro e levar um salário para casa no final do mês. Isso é muito pobre, né? Eu sempre digo que o trabalho, ele ele te dá o alimento para o corpo, então ele te permite ganhar dinheiro para você comprar comida, comprar roupa, ter uma casa, ter um lugar para morar, ter segurança, mas ele também tem que ser o alimento para a alma, né? Ele tem que ser um lugar em que você se sente bem, se sente feliz e percebe que você faz a diferença na vida do outro através do teu trabalho. Nós estávamos lá em 2019, nos bastidores da Disney, com uma funcionária da Disney, e de repente passou por nós um senhor de cabelo branco indo trabalhar, indo para o posto de trabalho, e a funcionária da Disney
chama a atenção dele, podemos conversar com o senhor rapidamente? E ele se dirige a nós e ela pergunta, onde o senhor trabalha? Eu trabalho ali numa barraca de comidas. E aí ela pergunta, o senhor trabalha aqui há muito tempo? E aí ele se responde, eu trabalho aqui há 36 anos. E aí chamou a atenção, nossa, 36 anos é uma vida, né? E aí ela pergunta para ele, qual a sua idade? Posso saber a sua idade? E quando ele fala a idade, fica todo mundo de olho arregalado. Ele diz assim, eu tenho 84 anos. Uau. E aquilo chamou a atenção. E aí ela fez uma pergunta, que era a pergunta que todo mundo queria fazer para ele, né? Por que o senhor com 84 anos continua trabalhando na Disney? E ele responde assim, é porque eu amo fazer as pessoas felizes. Uau! E ele vira as costas para nós, dá o tchau, vira as costas e vai trabalhar rapidinho, como quem estivesse louco para chegar no local de trabalho. E aquela imagem daquele senhor de 84 anos nunca mais saiu da minha cabeça, porque ele parecia um jovem de 18 anos que tinha conseguido o seu primeiro emprego e estava no primeiro dia de trabalho. Tamanha era a motivação e o entusiasmo dele em ir trabalhar. E às vezes eu vejo um jovem de 18 anos no primeiro emprego, no primeiro dia de trabalho, indo trabalhar como se fosse um senhor de 84 anos. Né? Então a inversão, o que faz isso? É a cultura. Então a cultura da Disney faz com que o jovem de 18 anos e o senhor de 84 anos trabalhem com a mesma motivação. Porque dá uma razão, dá um motivo para a pessoa trabalhar. E a empresa tem uma responsabilidade, mas a liderança também tem uma responsabilidade de criar esse desejo de entregar o melhor todos os dias. Perfeito. E é isso que faz a diferença. E como na prática, se você puder trazer para a gente aqui, como que na prática isso acontece? Assim, existe processo para que essa cultura chegue lá na ponta e isso seja disseminado, né? Eu acho que a Disney tem muito disso, né? Eu acho que tem N exemplos de casos aí onde a gente percebe que a pessoa entregou muito mais do que é o combinado com ela, vamos dizer assim. E que na prática é o que nós gestores queremos, né? Que isso aconteça lá na ponta e a gente trabalha para que isso ocorra. Mas afinal de contas, assim, tem algum exemplo prático de algum processo que existe lá na Disney que acontece, que, por isso que essa pessoa pensa dessa forma, por isso que ela teve essa atitude? Sim. Existe? São 5 etapas, Bacana. digamos assim. A primeira etapa desse processo de aculturamento, a primeira etapa é a seleção. Então a Disney diz assim, você precisa selecionar pela atitude e treinar a técnica. Por quê? Porque técnica você desenvolve se o processo for formal e um processo bem estabelecido. Já a atitude você dificilmente muda, então você não deveria selecionar pela técnica, porque tem currículo, tem experiência. Deveria selecionar pela atitude e treinar a técnica. Então começa pela seleção, totalmente cultural. Segundo, o processo de integração. No processo de integração você tem que mostrar o padrão de excelência da tua empresa. Tem que mostrar o padrão de excelência lá do ponto de venda do supermercado. Sim. Terceiro ponto, treinamento. Muito treinamento o tempo todo para as pessoas entenderem o que é esse grau de excelência. Quarto, comunicação. O líder precisa o tempo todo dar feedback, mostrar para as pessoas se elas estão fazendo um bom trabalho ou não. Dar o feedback e dar a oportunidade delas melhorarem. E por fim, o que eles chamam de tripé da excelência, que é o reconhecimento, a recompensa e a celebração. Né, que eles chamam de estratégia de cuidados com as pessoas, que é o líder estar o tempo todo cuidando das pessoas. A Disney tem uma lógica de que o líder ele precisa estar 80% do tempo com as pessoas e 20% do tempo no escritório. Repete. Por gentileza, vamos repetir. Eu acho que esse tópico aí assim... É o pilar. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que nós que estamos aqui nessa mesa, talvez eu possa, né, me corrija se estou falando errado aqui, besteira, mas eu acredito que a gente tem isso muito claro já. Mas vamos reforçar essa ideia, porque estou até inclusive aqui na minha frente aqui agora uma pesquisa que eu realizei lá em 2009 com mais de 1.200 promotores de vendas do Brasil inteiro, de N empresas, de segmentos diferentes. E tem mais de 60 perguntas aqui, uma delas tem relação com o treinamento. Tá? E repete essa afirmação para ficar bem gravado, a gente depois fazer um Reels disso, fazer um Stories, eu acho que isso é bacana. A estratégia da Disney para a liderança o líder precisa ficar 80% do tempo com as pessoas e 20% do tempo dentro do escritório. Tem uma frase, inclusive, do Lee Cockerill, que foi vice-presidente de operações da Disney, que ele dizia assim, ele repetia o tempo todo: cuide das pessoas e elas cuidarão dos seus negócios, não porque é uma obrigação, mas porque desejarão isso. Então, o líder, quando ele cuida das pessoas, ele faz com que as pessoas tenham o desejo de cuidar do cliente. E a verdade é que nenhum cliente vai ser mais feliz do que o teu próprio funcionário.
Se você não tem funcionários felizes que se sintam cuidados, ele não vai cuidar do teu cliente também. Eu fiz um trabalho muito denso num dos maiores resorts do Brasil, onde eu treinei 600 pessoas. Todas as pessoas que ganhavam em torno de R$ 1.500 mais ou menos. A maioria ganhava R$ 1.500 a R$ 2.000 mais ou menos, né? Equipe operacional. E durante 6 meses eu treinei essas equipes inteiras. Cada equipe, cada funcionário teve 3 treinamentos de excelência em serviço de atendimento. E no final do período, em que todos os 600 funcionários foram treinados, no último dia eu fiz uma dinâmica de colocar alguns cartazes dentro do auditório e pedi que eles registrassem nesses cartazes a resposta a uma pergunta. O que precisa ser feito para você implantar esse modelo de excelência daqui para frente? E tinham 3 tipos de cartazes. Um que dizia assim, o que eu posso fazer. Segundo, o que a minha empresa pode fazer. E terceiro, o que o meu líder pode fazer. Perfeito. E eu imaginava que a maioria das pessoas ia colocar no cartaz que a empresa deveria dar um salário maior para que ela pudesse implantar aquele modelo de excelência. Perfeito. E eu me surpreendi depois que as 600 pessoas passaram por aqueles cartazes e para cada pessoa que registrou que a empresa deveria aumentar o salário, 6 pessoas registraram que o meu líder deveria elogiar mais quando eu faço um bom trabalho. E ali eu percebi a força do reforço positivo. Quando o líder cuida das pessoas, mostra que elas estão contribuindo, valoriza o bom trabalho que é feito. E isso é poderoso. Sensacional. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Sensacional. Cami, falando um pouquinho agora de uma questão mais prática, assim, mas de loja perfeita. Vamos falar dessa ideia agora, considerando também o que foi debatido até então, muito mais orientado para o ser humano, mas fala também de uma parte mais prática que acho que também tem muito da tua experiência lá na ponta, né, enquanto executivo de vendas e também já profissional de merchandising, amante do merchandising, do trade. Como é que é feito isso, né? O que é preciso ser feito para determinar que uma loja é perfeita, está perfeita, não está? Existe tecnologia para isso? Como é que na prática acontece hoje o jogo na vida real, né? Veja, o que se falava lá atrás, eu volto lá na minha essência, né, para dizer que é aquilo que fundamenta toda a história e os pilares, os fundamentos, eles são no merchandising, eles são eternos, eles não vão mudar. Eu ouvia de um grande mestre também que passou pela minha carreira naquela ocasião, e ele falava para os promotores assim de um nível de segurança assim que falava para a gente assim, cara, esse cara tem razão, é isso que eu preciso fazer amanhã. Aliás, eu quero sair daqui agora e ir para uma loja, para minha loja, fazer isso. Ele falava assim, tá saindo da sua loja? Porque tem um ponto, né? Abastecimento, que é basicamente o ato de repor mercadoria, é diferente de execução, onde eu vou lá e cuido do detalhe, onde eu posso planejar, inclusive layout, a conquista de uma frente a mais, enfim. Aí vem a técnica do negócio. E ele falava assim, antes de você sair da loja, você vai lá, dá aquele tradicional um passo para trás, que até hoje a gente exercita isso com as nossas equipes, olha para o teu trabalho, lembra de todas as pessoas que estão envolvidas com você nesse meio, né, que aí é a tua liderança, são os teus pares, né, um outro promotor, enfim, e pensa o seguinte, se qualquer uma dessas pessoas viesse aqui e tivesse as mesmas ferramentas que eu tive, tivesse acesso aos mesmos caminhos, aos mesmos, enfim, as mesmas oportunidades dentro da loja, será que ela faria alguma coisa diferente ou melhor do que eu fiz? Se você achar que sim, está faltando alguma coisa. Se você estiver tranquilo que ninguém faria diferente, o teu trabalho está excelente. E esse padrão de excelência, lá naquela experiência, era muito forte, porque, eu vou te falar, não podia escapar nenhum detalhe. Não podia escapar nenhum detalhe. Né? E aí que eu quero reforçar que é diferente hoje, né? E eu falo com muita tranquilidade aos promotores de hoje, um bom trabalho não é cumprir roteiro. Um bom trabalho não é cumprir a carga horária, porque nós, o professor Cláudio sabe disso, nós não tínhamos horário. Né? Eu passei por um momento, uma época lá no merchandising, que muitas vezes a gente ia sexta-feira à noite para dentro das lojas, para deixar as lojas preparadas para o grande movimento de sábado. E a gente fazia isso com, olha, acredite se quiser, mas com uma alegria de saber que a gente estava construindo algo para o nosso relacionamento,
né? Para relacionamento com o cliente, com a loja, para nossa carreira, né? E isso era muito bacana. Então, assim, hoje, um ponto, não é sobre horário, não é sobre carga horária, não é sobre cumprimento de roteiro, é sobre buscar essa excelência, é ficar dentro da loja o tempo que for possível para você entregar alguma coisa que seja diferente da concorrência, seja diferente das pessoas que estão no teu meio, que faça você brilhar. Falo com muita verdade aos promotores de hoje. Se fizerem isso, vai dar certo. Quem faz já está colhendo fruto. Sabe que o caminho me fez lembrar agora de quando o supermercado, sábado, era o dia, né, que todo mundo ia fazer compras. E aí o pessoal que trazia o hortifruti, eles chegavam ali passando um pouquinho da meia-noite, descarregavam tudo, 2 horas da manhã estava descarregado. E aí eu tinha mais 2 funcionários que trabalhavam comigo quando eu era chefe do hortifruti. Nós íamos para lá de madrugada, nós éramos os primeiros a chegar no supermercado para poder colocar tudo aquilo, aquelas frutas e verduras no balcão e organizar aquilo tudo bonito. E quando chegava às 8 da manhã, quando o supermercado ia abrir, a gente olhava para aquilo, dava um orgulho tão grande, sabe, Camis, que se fosse nos dias de hoje, que a gente usa muito a internet, eu acho que eu ia tirar foto de tudo e postar tudo nas redes sociais. De orgulho que eu tinha de ver o trabalho bem feito. E você falou uma coisa, agora o pessoal está usando muito isso, né? Que me fez pegar o código. Você falou assim, dos bastidores e do palco. Com muito respeito a todas as áreas de uma indústria, por exemplo, desde a parte de manufatura, logística, financeira, tudo. Mas quem dá o show, quem está no palco, é o promotor de vendas. Que é a última cena do negócio. Que é o que o professor Cláudio falou, assim, quando as cortinas se abrem, quando a loja abre. E isso também era uma característica, eu não sei se aqui tinha isso, mas no Paraná tinha o momento da abertura da loja, tinha que estar tudo impecável. Então existia lá o sinal, né? A loja abre 8 horas ou 9 horas, nada poderia estar fora do lugar. Sim. As gôndolas tinham que estar todas com o facing perfeito, abastecidas. Então ninguém percebia o que acontecia antes, que é a parte dos bastidores que ele fala, que era uma verdadeira guerra, um movimento, entendeu? E daí 9 horas estava todo mundo sereno, com um sorriso no rosto. Existiam lojas até que iam recepcionar os clientes na recepção da loja, né, para que os primeiros clientes entrassem. Aquilo era uma coisa muito bacana. E essa essência e essa metodologia, ou essas práticas, elas podem eternizar, porque cabem até hoje e vão fazer sentido sempre, entendeu? Então isso está dentro dessa cultura que a gente tenta buscar, né? Falar o seguinte, dá certo com quem quer fazer. Isso é um ponto que eu ia chegar agora, nesse exato momento. E o querer dos dois lados. Porque tem o querer da indústria, tem o querer do recurso, entendeu? Do próprio supermercadista, por vezes, né? De criar um ambiente propício para isso. Exato, mas eu vou ser ousado aqui, pelo menos assim, dentro da experiência que eu conheço do meu ciclo de amizade, né? De vocês aqui, por exemplo, de outros profissionais que eu conheço, nenhum deles ficou esperando alguém valorizá-los. Eles se valorizaram. Eles entendiam que aquela atitude era a atitude dentro da realidade deles, para que eles se sentissem bem. Vocês, por exemplo, né? O professor deu vários exemplos aqui, outros vários exemplos, né? Onde vocês pegaram um desafio e não porque alguém estava depois dando algum feedback positivo, não, mas porque vocês tinham clareza exatamente onde vocês queriam chegar, né? Exato. Então, mas eu queria trazer agora, para a gente ir ainda nesse assunto, dentro daquela pesquisa que eu comentei, que eu realizei há uns anos atrás com os promotores, tem uma pergunta que é a seguinte: quem capacitou você na sua empresa atual? Isso no momento da contratação, fazendo o link com aqueles 5 tópicos lá da Disney. Então o Cami colocou para a gente aqui que conseguiu encaixar fazer uma correlação do palco da Disney com um ponto de venda. Né? Então é como se show. O ponto de venda fosse o parque aberto, vamos dizer assim. Né? Então a gente acabou de ver o professor Cláudio defendendo que lá existe um processo muito bem definido, que um deles inclusive é essa preparação para a entrada no palco, certo? Agora eu vou trazer para vocês aqui a realidade um dado que eu tenho aqui, que ele diz o seguinte: quem capacitou você na sua empresa atual? Eu tenho aqui 17,6% aprendi tudo sozinho, me virei nos 30%.
Isso de mais de 1.200 profissionais que responderam. E eu tenho um outro tópico aqui, então 17,6%, e eu tenho 37,2% outros promotores da minha empresa. Então perceba só, tá? Me parece que a liderança ou as empresas, de um modo geral, não estão ainda enxergando a importância disso por algum motivo, seja pela dinâmica do ponto de venda, né? E talvez aí seja um ponto-chave para a gente debater um pouquinho. Eu acho que tem uma conexão bem bacana com o que o professor falou, né? Veja, Lamin, vou falar baseado no tipo de estrutura onde eu fui lapidado. Você falou assim, as empresas não estão enxergando. Eu vou falar que muitas deixaram de enxergar. Porque se você... Existem, obviamente, empresas de todos os tamanhos, com culturas das mais variadas, mas a base sólida do merchandising lá de trás, né, das empresas que realmente olhavam o merchandising como e o Cláudio trabalhou em supermercado, percebe, vai lembrar das empresas que faziam isso, era muito diferente. A preocupação, o envolvimento, o plano de carreira, o tempo que se destinava para preparar um profissional e quanto tempo você, né, combinava o jogo com esse profissional, falava, em X tempo isso vai acontecer. Você faz a tua parte, nós vamos fazer a nossa. Então, quando você fala assim, será que as empresas não estão enxergando? Eu vou falar que, obviamente que muita coisa mudou no cenário, mas muita gente também deixou de fazer. Então, isso faz com que se crie aí um vácuo e que as pessoas tenham que começar a correr atrás meio que sem saber quais são as regras do jogo. A gente precisa combinar isso aí. O treinamento, os processos, a metodologia. Porque eu não posso pegar um jovem de 18 anos e falar, agora você é promotor de vendas. Primeiro porque o tempo já se encarregou de falar que ele já não é mais promotor, é repositor. Aí vai para aquela máxima que eu falei. Não é sobre repor mercadoria, é sobre dar o show. Sim. Né? Então... eu penso assim que existem vários fatores, né, pelos quais as empresas não investem tanto em treinamento como deveriam investir. Primeiro tem a desculpa de não ter tempo. Não tem tempo, tem uma correria, tem que fazer a coisa acontecer, então joga a pessoa lá e seja o que Deus quiser, né? Esse é o primeiro. Tem empresa também que não investe muito em treinamento porque vê treinamento como custo e não como investimento, né? E aí, invisto no cara e depois ele vai embora. Existe uma frase do Zig Ziglar que eu adoro, diz assim, a única coisa pior do que treinar seus funcionários e perdê-los é não treinar seus funcionários e mantê-los, né? Porque eles ficam fazendo um trabalho ruim. E tem um outro ponto essencial aí, que é o quê? A liderança, muitas vezes, tem líder que ele não quer entregar tudo, ele não quer capacitar as pessoas tão bem, né? Eu lembro quando eu trabalhava no supermercado, e aí o meu chefe, ele foi... ele saiu, foi contratado por um outro supermercado e saiu. E quando ele saiu, ele me falou assim, agora eu vou te ensinar tudo que eu sei, porque eu vou trabalhar em outro lugar e eu acho que tu é um cara bom e tu vai assumir meu lugar. E aí eu fiquei pensando assim, mas por que ele não me ensinou antes? Só me ensinou agora que eu não posso mais concorrer com ele? Então, muitas vezes, o líder ele não quer capacitar porque ele tem medo da concorrência. E eu já penso que o grande papel do líder é se tornar substituível. Ele conseguir preparar tão bem as pessoas, né, para que elas possam fazer um trabalho tão bom quanto o dele, porque é a única forma dele também crescer, ele ter alguém que possa substituí-lo, né? E o cuidar das pessoas. Você deve treinar as pessoas tão bem a ponto de elas terem a possibilidade de irem embora e tratá-las tão bem a ponto de elas decidirem continuar trabalhando naquele lugar. Então, as pessoas, quando elas pedem um emprego, elas pedem um emprego para uma empresa, para um CNPJ. E muitas vezes elas vão embora, elas pedem demissão, não da empresa, elas pedem demissão do líder. Porque muitas vezes o líder não dá o espaço e não cuida delas como deveria cuidar. E aí, Cami? Perfeita a conclusão. Né? Deixa eu trazer aqui alguns... O pessoal está comentando aqui, estão soltando o verbo aqui. Ó. Que venham as perguntas. Vou ler alguns comentários, tá? Por exemplo, teve um aqui que disse... meu líder pensa que não fiz mais do que a minha obrigação. Então já vi N situações nesse sentido, tá? Gerencia com a mente fechada, atrapalha o processo. Então tem bastante gente trazendo comentários e visões onde me parece que realmente falta essa visão. Agora eu queria trazer um ponto para cá, dentro dessa nossa realidade de ponto de venda, que a gente está falando de Disney, né? onde existe a possibilidade de colocar, talvez ter mais facilidade de acompanhar
o andar da carruagem, vamos dizer assim, né? Que é esse acompanhamento lá no ponto, no local físico. Agora a gente tem uma situação que é uma situação diferente, talvez um dos maiores desafios do trade marketing hoje, que é o seguinte: o promotor de vendas, ele é, ora, funcionário da indústria, do distribuidor ou da agência, certo? Então ele presta um serviço e ele desempenha esse trabalho dentro de uma loja, na qual lá, dentro dessa loja, existem outros papéis de outras pessoas, outros líderes, chefes de setores, que não, em tese, têm uma hierarquia direta sobre aquele profissional. E eu vejo isso, recebo diversas mensagens aqui, tanto no Instagram como no meu WhatsApp também, de promotores com essa queixa. Então, o chefe de loja é um grosseiro e que não sei o quê. Na minha visão, sendo muito franco com vocês, me parece uma grande oportunidade isso. Sim. Sabe? Talvez o varejo não tenha conseguido enxergar essa grande oportunidade que ele tem na mão, não está dando a importância devida, talvez aí um processo para acompanhar esse tipo de situação que acontece num ponto de venda e, enfim, criar um plano de ação para que isso não se repita. Mas eu queria trazer isso à tona porque é um desafio, é a realidade. Então eu tenho um profissional que atua dentro de uma área física que não é a empresa em si, é um parceiro de negócio, né? Qual dica que vocês dariam para o promotor que está lá na ponta e para o varejo que está ali? Eu acho que é uma pergunta... Olha só, ainda que essa relação do chefe de loja e do promotor não seja uma relação de hierarquia, eu acredito muito na construção de relacionamento e falei isso. Só que o relacionamento ele não está relacionado, né, redundante, somente à empatia. Não é só no ser legal. Tem que ter trabalho também. Excelente. E aí eu volto lá atrás, e eu sempre vou voltar, porque a base fala até hoje. Tá. Quando eu dei o exemplo que eu ia lá no supermercado na sexta-feira à noite, como vários amigos meus iam, e deixava a coisa mais mastigada para a loja. Para quem? Para o chefe de loja, para o repositor. E aí eu te pergunto, eu fui, o Cláudio não foi. O cara vai gostar mais dele ou mais de mim? Assim, mas você foi lá, tipo, puxar o saco do cara? Não, cara. É uma construção de relacionamento baseada em trabalho. Isso. Porque em algum momento aquilo, e nós somos comerciais para isso, aquilo vira uma moeda de troca. Aí no outro dia eu chego lá, ganho um espaço no ponto de venda. O que eu sou? Para o chefe de loja, um apoiador. Para o meu concorrente, um puxa-saco. Isso é polêmica. Então, assim, eu não quero com isso contrariar nenhuma das opiniões do pessoal que está no chat e tal, mas é de onde eu venho. Ponto-chave. No que eu acredito. E eu vou te falar, eles têm razão, os chefes de loja eram e são hoje, às vezes, um tanto quanto, né, acima da média em termos de cobrança. Mas sempre haverá um jeito. Sim, sim. Eu não vou dizer que você vai ter unanimidade, que você vai conseguir jogar todos os jogos e ganhar todos os jogos ou todas as batalhas com um ou outro. Talvez você não vai ter, porque ninguém tem unanimidade. Mas o que vira esse jogo é trabalho, é compromisso, é seriedade, é regularidade. Sempre foi assim e sempre será. E aí eu falo, né, para os nossos espectadores, se alguma coisa não está dando certo, procure olhar para isso. Porque ninguém é 100% do tempo intocável. Tem um jeito de furar o bloqueio. Sim, sim. É o que eu penso. Se alguém consegue, né, o que essa pessoa está conseguindo que eu não estou conseguindo, talvez. Né? Exato. Mas eu quero trazer ainda nesse ponto, agora direcionando mais para o professor Cláudio aqui, que é um desafio também pro chefe de loja que está lá no varejo, que são N empresas que passam por ali, e a gente tem uma realidade, se aquele dado da minha pesquisa for uma verdade, né? Eu não conheço nenhuma pesquisa que tenha uma abrangência maior hoje no Brasil e uma capilaridade maior do que essa que a gente conseguiu construir até hoje. Então imagine, eu sou um chefe de setor, estou lá no supermercado e eu vou recebendo pessoas para trabalhar dentro do estabelecimento.
É um desafio também para esse Sim. gestor que ele não tem uma hierarquia direta para aquela, né, diante daquele profissional. Então, que tipo de estratégia poderia ser implementada ali, tanto do lado do varejo, do chefe de setor, quanto desse promotor, que ele precise se destacar, né, do restante dos outros promotores da concorrência, vamos dizer assim. Tipo Rodrigo, é mais complexo. A situação ela é mais complexa do que ela pode parecer, né? Por quê? Porque nós estamos falando de cultura. Porque esse chefe de setor que recebe essas pessoas todas, não é só ele receber pessoas com perfis diferentes, é ele receber pessoas que foram aculturadas em ambientes diferentes. Isso. Exato. Por quê? Porque ele lida ali com promotores que representam empresas que têm culturas completamente diferentes. Da cultura da própria empresa dele. Da própria empresa dele. Uma com uma cultura mais agressiva, uma cultura mais tranquila. Então, lidar com essa diversidade de promotores e profissionais ali não é simples. E aí entra o papel do ponto de venda, do supermercado. Por quê? Porque ele precisa ter a cultura dele e todas as vezes que ele faz negócios com empresas, que ele recebe profissionais dessas empresas, ele precisa deixar claro qual é a cultura dele. Porque senão esse chefe de setor ele fica maluco para lidar com essa diversidade toda. Então, o ponto de venda, o supermercado, ele precisa ter a cultura dele. E dentro dessa cultura, quando ele, por mais que é muita gente circulando, ele precisa fazer um rápido aculturamento e dizer assim, aqui a gente trabalha desse jeito. Uma linha Esse amarela. É o nosso jeito de trabalhar. Deixa claro isso. Senão o chefe de setor vai ficar maluco. E não se sabe também se ele foi preparado para uma liderança indireta, né? Que é o caso. Isso. E se dentro como diz o Cláudio, se dentro da cultura dele tinha essa etapa de prepará-lo também para essa etapa onde ele precisa, né, vamos dizer assim, gerenciar conflitos, gerenciar interesses. Então, também não é uma posição fácil, né? Assim, eu não tenho uma estatística para isso, mas eu suponho, por como eu faço muito desenvolvimento de líderes, já mentorei mais de 500 líderes, 80% deles, eu chuto esse número, 80% deles não foram devidamente preparados para serem líderes. É o melhor que eu tinha aqui no setor, então vou promover ele para líder. Né? E muitas vezes você tem lá o melhor vendedor, promove ele para ser o gerente de vendas, você perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo gerente de vendas, porque você não preparou esse cara, talvez ele nem tenha perfil para isso. Isso, né? Tão real, né? O pessoal que me assiste aqui e que vai lembrar das épocas das grandes companhias de varejo multinacionais, algumas francesas, outras portuguesas, vão lembrar do seguinte, né? Você ia na loja num dia, estava lá o cara, o repositor do supermercado, abastecendo e tal, e ele era mais um no meio da multidão ali com você. No outro dia você chegava e procurava o cara e não olhava, e ué, cadê o cara? Cadê o cara? Daqui a pouco vinha um cara com uma gravata. Uma camisa e tal. Eu disse, ué, mas peraí, não, esse cara é o cara de... Então, a virada da chave dava uma gravata pro cara e falava assim, agora você é chefe. Agora você é o cara. E agora você tem que mostrar quem você é. Esse, basicamente, era a virada de chave e o treinamento. E, assim, parece engraçado falando hoje, mas, de fato, não existia uma preparação para falar assim, olha, agora você vai liderar de forma indireta um grupo de pessoas, você vai gerenciar interesses da companhia com outras grandes companhias. Então, é sempre uma coisa muito pesado, mas era isso que acontecia, você tem toda a razão, as pessoas não eram preparadas, e isso não é proibitivo. Você tem que entender que você vai preparar alguém, talvez na primeira semana, no primeiro mês, o cara não vai conseguir entregar tudo de si, mas tem que ter um processo dos dois lados. Eu preparo os meus, você prepara os seus. Sim, perfeito. E lá na frente vai dar tudo certo. É isso aí. Perfeito. Esse é o caminho. Bom, a gente comentou um pouquinho então, né, o professor Cláudio foi enfático aqui dizendo que não existe loja perfeita, não existe execução perfeita se não tiver uma cultura organizacional muito bem difundida entre os colaboradores, certo? Perfeito. É isso aí. Perfeito. Bom, então vamos entrar um pouquinho no tema propósito. Talvez conecte também, mas aí voltado para o ser humano mesmo. Será que, afinal de contas, será que eu estou trabalhando, estou desempenhando uma atividade que de fato tem conexão com aquilo que eu amo fazer? Ou eu estou aqui de forma temporária, como um atalho para chegar lá onde eu quero? Porque o que eu percebo? Às vezes a gente está num piloto automático e a gente não percebe que está nesse piloto automático. E a gente acorda todos os dias para ir trabalhar e
é aquela síndrome do domingo à noite, né? Que um tempo atrás a gente falava da síndrome do Fantástico. Chegou o Fantástico, a gente já... amanhã é segunda-feira. Já bate a depressão, bateu a depressão. Ou então, chega na sexta-feira, pronto, aí eu vou ser feliz na sexta-feira, porque a sexta-feira eu tenho fim de semana inteira. Né? Sextou. Famoso sextou, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, a questão do propósito, muitas vezes a gente vê o propósito como sendo alguma coisa muito inalcançável, difícil. Às vezes as empresas chegam para mim, né, que faço trabalhos, mas eu não sei qual é o nosso propósito, como que eu descubro esse propósito. Na verdade, o propósito, ele está lá, né, e a gente vai escavar até encontrar esse propósito, né, que é essa razão pela qual a gente faz as coisas. Pessoas com propósito trabalham melhor. Né? Mas muitas vezes o propósito é algo até mais simples do que a gente imagina, né? Às vezes coloca um propósito num lugar inatingível. Como que eu descobri o meu propósito? Eu tive vários trabalhos ao longo da minha vida, fiz coisas muito diferentes. Quando eu vim para Florianópolis trabalhar, fazer mecânica no IFSC. Olha só. E depois descobri que eu odiava mecânica, não gostava de máquina, gostava de gente. Aí fui trabalhar numa empresa de tecnologia. Aí depois acabei indo. Quando eu fui para o atendimento, eu falei, poxa, peraí, atendimento é uma coisa que eu gosto. Fui me descobrindo ao longo do tempo. Sim. Mas a minha grande descoberta foi como professor. E quando bateu muito forte a importância, a força de um propósito, foi quando eu tinha uma meta como professor. Eu tinha colocado que eu queria um dia ganhar tantos salários mínimos. Uhum. E eu, durante muito tempo, eu persegui essa remuneração, esse nível de remuneração. Chegou um dia que eu falei assim, cara, mas espera aí, eu estou tão feliz fazendo o que eu faço, é tão bom fazendo o que eu faço, por que eu tenho que ganhar tanto? E no momento que eu desencanei desse negócio, que eu quero ganhar tantos salários mínimos, eu comecei a ganhar aquilo que eu imaginava ganhar. E ali eu aprendi que quando eu faço com coração, com amor, quando eu me entrego para aquilo que eu faço, quando eu entrego o meu melhor, as coisas acontecem de maneira natural. Uhum. Né? Eu nunca projetei na minha vida, quando coloquei na minha cabeça que eu queria ter um curso superior, eu só queria romper com o ciclo de miséria da minha família, só isso. Uhum. Eu jamais imaginei que um dia eu ia ser um cara que ia ministrar treinamento para líderes do Brasil inteiro dentro da Disney em Orlando. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas isso aconteceu de uma maneira natural. Por quê? Porque todos os dias eu saio de casa para entregar o melhor naquilo que eu faço. Eu não me permito entregar menos que o melhor. E aí as coisas vão acontecendo. E eu acho que isso é o propósito de todo ser humano. Eu acho que existe um propósito maior do que tudo. Eu entrego o meu melhor para o mundo e o mundo vai me recompensar. Então, se não sabe qual é o teu propósito, te ocupa de entregar o teu melhor, de tocar as pessoas, de ter empatia, de ser bom. Isso já é um propósito por si só. Eu acho que independente do que a gente faz na vida, a coisa mais importante é a gente ter consciência de que nós estamos nesse mundo para tornar o mundo melhor. Se a minha existência fez com que o mundo se tornasse um lugar melhor, eu já tenho um propósito. Excelente. É nisso que eu acredito. Excelente. Então, deixando bem claro aqui, qual que é o teu propósito? Meu propósito é ajudar as pessoas a serem melhores. Esse é o meu propósito. Simples, objetivo e real, total. Quem acompanha o professor Cláudio sabe que de fato é isso. E eu vejo, tá uma frenética de viagens aí para lá e para cá. Eu acompanho ele muitas vezes no aeroporto e ele faz aqueles stories de madrugada. Tô feliz aqui, mais uma viagem, o olhinho brilhando, né? Então dá para perceber isso e, poxa, tomara que as pessoas que estejam aqui acompanhando esse nosso podcast se inspirem e sigam pessoas como o professor Cláudio, como o Kaminski, né, como o próprio gigante aqui do PDV, que a gente um dos nossos propósitos é justamente esse, é inspirar as pessoas com histórias de sucesso, histórias desafiadoras que a gente em algum momento acreditou que não seria possível vencer aquilo e aquela barreira foi quebrada, sabe? Então, acho que o promotor de vendas, na minha opinião, ele precisa perceber isso, precisa desenvolver essa habilidade de ter essa mentalidade do pensamento do porquê que ele faz aquilo que ele faz. Uhum. Porque a partir do momento que ele tem isso claro, independente de ser na empresa A, B, C, exatamente, ele vai desempenhar um bom trabalho, ele vai se diferenciar e naturalmente eu acho que o mundo se encarrega de observá-lo e as oportunidades vão surgindo, né, Camille? Porque ainda que algumas empresas tenham deixado de olhar para isso, porque elas também precisam construir propósitos com os seus colaboradores, tem o propósito que você constrói você e você. E é isso que eu quero falar para os promotores hoje.
Se até então, né, se até a noite de hoje você não tinha um propósito, é dia de mudar, dá tempo. Mas você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber, como o Cláudio falou, se isso que você faz, né, se isso que é o que move a nossa carreira até hoje, porque eu tenho certeza que a gente entra dentro do supermercado, a gente vai olhar a gôndola da mesma forma como eu olhava, como era promotor, como você era repositor, para entender o seguinte, cara, aqui dá para melhorar. Se aquilo faz bem pro jovem, que, né, pro profissional que está hoje ainda fazendo isso, e se é aquilo que ele quer pro resto da vida dele, porque independente do momento da sua carreira e do cargo que você está, é como se eu falasse assim, eu nunca deixei de ser promotor. Porque até hoje eu vou no ponto de venda e recentemente exercitei isso, exercito sempre. Você vai lá, às vezes você precisa mexer numa mercadoria, às vezes você precisa abastecer uma mercadoria, porque aquilo faz parte. Sim. E daí você fala assim, mas um dia eu vou parar de fazer isso. Não. O propósito é você falar assim, eu nunca vou parar de fazer isso, faz parte da minha essência. Eu posso ser presidente da empresa e talvez eu vou colocar a mão na mercadoria no produto que eu movimento. Então, acho que ter isso combinado com uma companhia para estabelecer carreira faz parte, tal, mas principalmente é o jovem ou o profissional da área saber o seguinte, se ele quer isso para ele. E se ele quiser, existem, né, a nossa história para ser contada, compartilhada, para incentivar essas pessoas, existem, né, iniciativas 1000 no mercado para que as pessoas se inspirem e se preparem para isso, porque dá tempo, dá para fazer. E por onde começar? Digamos que tem alguém ouvindo agora esse nosso bate-papo aqui, e não, legal, propósito, bacana, né? Tem uma palavra meio clichê ultimamente, tem se falado muito disso e tal, beleza. Mas vamos lá, por onde começar? Deixa eu contar uma história para dizer por onde começar. Boa. Eu penso que a gente precisa observar ao nosso redor o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode fazer de diferença no ambiente que a gente está, independente do que você faça, né? A história que eu quero contar é a história do Fred, que trabalha na Disney. O cara foi contratado para trabalhar na Disney quando ele tinha 58 anos. E aí fez 60 anos. Quando você faz 60 anos nos Estados Unidos, você precisa trabalhar somente 3 dias por semana, 6 horas por dia, 18 horas de trabalho de carga horária. E ele trabalha como segurança. E, de repente, ele trabalhando como segurança dentro dos parques, ele começou a ver que passam algumas meninas vestidas de princesa. E ele teve uma ideia, né? Ele viu que as pessoas que vão para a Disney compram livros de autógrafo e pedem autógrafo para os personagens. E ele teve a ideia, trabalhando lá como segurança, vendo as meninas passarem vestidas de princesa. Ele foi lá na loja da Disney, com o dinheiro do próprio bolso, ele comprou um livro de autógrafo para ele. Ele guardou esse livro de autógrafo no bolso. E toda vez que ele encontra uma menina vestida de princesa, ele aborda a menina e diz assim, você é uma princesa? Você poderia me dar o seu autógrafo? E as meninas, né, ficam surpreendidas quando o segurança da Disney pediu o autógrafo para elas porque confundiu elas com uma princesa. Esse cara tinha todas as razões de ir para lá e fazer o trabalho dele básico, entregar o básico, porque daqui a pouco ele vai se aposentar, não precisa mais trabalhar. Mas ele percebeu que o trabalho dele fica muito mais interessante e muito mais motivador quando ele participa de show de uma maneira especial. Ele não foi contratado para fazer as meninas se sentirem princesas de verdade. Ele foi contratado para trabalhar na segurança, cuidar da segurança do parque. Só que ele percebeu que ele pode fazer a diferença. Esse cara tem na casa dele guardados dezenas de livros de autógrafo, com autógrafo de mais de 1.500 meninas que deram autógrafo para ele e se sentiram princesas de verdade. Sensacional. É isso, é você observar no teu meio o que você pode fazer de diferente na vida do outro. Sim. Às vezes é você perceber que o teu colega que também é promotor está meio triste. Chega ali, conversa, traz uma palavra de incentivo. É você, por exemplo, estar dentro do ponto de venda, trabalhando, vê um cliente perdido, ajuda ele, dá um bom dia, sorri para as pessoas, isso faz a diferença. O propósito começa com coisas simples. Sim. Quando você percebe que você entrega entusiasmo para as pessoas e você torna o teu ambiente um pouco melhor. Né? Entusiasmo é uma palavra que eu adoro. Ela significa cheio de Deus. Cheio de Deus. Nossa. Uma pessoa com entusiasmo é uma pessoa cheia de Deus. Então, seja uma pessoa cheia de Deus, tenha entusiasmo no teu ambiente. Né? Excelente, excelente. Deixa eu trazer um outro tópico aqui, uma outra pergunta que eu fiz nessa nossa pesquisa, que tem relação também com isso e com um tema anterior que a gente estava debatendo aqui. A pergunta é a seguinte: qual opção melhor expressa o seu sentimento no domingo à noite, pensando na segunda-feira? Eu tenho aqui que 24% das pessoas responderam mais do mesmo.
10,8% ansiedade e 10,7% preocupação. Aí eu tenho 9,2% felicidade. Então, beleza. Se a gente juntar esses 3 que não são tão legais, né, mais do mesmo, ansiedade e preocupação, a gente está falando aí de torno de 24%, 34%, 44% das pessoas que responderam com sentimentos negativos. Qual recado a gente pode dar para essas pessoas? Veja, se você está preocupado, se você está desmotivado sobre o dia seguinte, que seria segunda-feira, se você está sem vontade de ir, tem alguma coisa errada, você está fazendo alguma coisa que você não gosta. E talvez essa seja a primeira providência a ser tomada, fazer uma análise se aquilo te faz bem. Porque se não for aquilo, tá tudo certo. Vamos arranjar outra coisa para fazer. Sim, porque Cami, só me permite te interromper aqui, mas a ideia que eu percebo, tá? Já recebi feedbacks assim, que é o seguinte, é uma situação onde muitas vezes a pessoa, talvez até por não ter a instrução devida, ela sente até medo de falar que está sentindo esse tipo de sentimento. Uhum. Então ela não se sente segura em falar isso, debater isso com o seu líder, porque tem medo de perder o emprego ou como ela vai ficar sendo observada e vista, né? Qual é a visão que ela vai passar para o seu líder. Uhum. Então, como que a gente poderia lidar com esse tipo de situação para que, na verdade, essa pessoa ela busque a felicidade, certo? Porque eu acho que a gente vem defendendo isso aqui, mas também a gente precisa ter um toque de realidade e entender que muitas vezes a gente precisa dar uma... Né, nem tudo a gente vai fazer, a gente ama. E tem coisa que precisa ser feita e ponto. Exatamente. Né? Mas eu acho que é um tema bacana, assim, alguma dica, algum tópico, como chegar para conversar com o líder a respeito disso, como lidar com essa situação em uma empresa que não tem uma cultura muito bem difundida e uma abertura, talvez, para debater isso. Veja, eu acho que uma boa conversa sempre vai ajudar muito, porque às vezes você vai tentar saber da pessoa o que está deixando ela infeliz, e daí você descobre que era um motivo bem banal e fácil de corrigir. Por exemplo, eu moro aqui e a minha loja é aqui. Esse cara aqui, tecnicamente, ele está próximo do trabalho, então quer dizer, ele não vai ter um... Agora, de repente, o cara está aqui e a loja dele está lá. Ele fala, cara, vou ter que viajar. Pô, às vezes uma simples conversa faz com que você fale, poxa, de repente eu só precisava conversar com a minha liderança e reotimizar o setor. Era esse o problema? Tá, seu problema está resolvido. Agora, tem outras coisas do tipo, eu estou perto da minha loja, eu tô dentro de uma situação assim, de relativo conforto, vamos dizer assim, mas eu não gosto de ir para lá fazer o que eu tenho que fazer. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí precisa entender se... Eu falo muito a palavra combinado, que tem um grande guru meu que usa essa palavra, e eu acho que ela é muito bacana. Aí eu acho que as pessoas não combinaram o jogo. Eu preciso falar o que você precisa fazer, você precisa combinar comigo se aquilo é possível. E aí a gente precisa seguir. Então, assim, gente, não vai mudar. O negócio é ir para a loja e dar o show, fazer a reposição, fazer a execução, deixar o negócio bacana. Para o promotor de vendas, essa é a realidade. Se você quer algo diferente disso, nesse trabalho não haverá, né? É diferente de uma atividade administrativa, é diferente de uma atividade onde você está numa loja vendendo, é diferente de um... Enfim, é diferente, mas é o que está proposto, entendeu? Então precisa entender isso. Rodrigo, deixa eu trazer um recado aí muito forte para as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo e as que vão assistir depois essa gravação, né? Essa câmera aqui, posso falar direto para essa câmera aqui? Deixa eu falar. No olho. Para você que adora o sexto e odeia o domingo de noite, eu tenho um recado para te dar. Se você não gosta da vida que você leva, use os seus finais de semana para construir a vida que você quer, ao invés de usá-los para fugir da vida que você tem. Se você adora sexta-feira à noite e odeia o domingo de noite, é porque você está usando o final de semana para fugir da vida que você tem. Exatamente. Então use o final de semana para construir a vida que você quer. Se dedique.
Eu me achei na minha profissão e comecei a ser muito feliz no que eu faço quando eu tinha 32 anos. Mas a minha carteira foi assinada com 15 anos. Eu trabalhei 17 anos para me encontrar e dizer assim, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E eu hoje com 51 anos, esses 19 anos que se passaram desde quando eu encontrei aquilo que eu amo fazer, e quando eu realmente encontrei uma profissão em que eu entregava um valor e eu era remunerado por esse valor que eu entregava, esses 19 anos foram maravilhosos. Como valeu a pena carregar o piano por 17 anos para depois usufruir de tudo que eu posso usufruir hoje na minha profissão. Então, não tem milagre. E tem uma máxima. Não é fácil, né? Quem planta pouco, colhe pouco. Né? E o imediatismo também, né? Percebe-se muitas vezes, eu acho que a questão da ansiedade, principalmente, isso é um tópico também que valeria já mais um podcast para falar só sobre isso, né? Exatamente. Quero direcionar ainda para ti, professor Cláudio, ainda sobre esse tema, que é a questão do feedback. Então, né, eu acho que essa questão de como levar um tema difícil, eu entendo que cada pessoa, né, existem os perfis comportamentais, que a gente estuda isso em psicologia, e os líderes, né, em tese, deveriam conhecer um pouco sobre isso, pelo menos, e entender que as pessoas se comunicam e recebem a comunicação de formas distintas. Né? Então, a forma que eu me comunico com alguém que é dominante, ela... Talvez não, ela não é, né? Não é bom que seja a mesma forma que eu me comunico com alguém que tem um perfil comportamental estável. Então, são formas que aquela pessoa lida com as situações e com a comunicação. Então, eu acho que esse é um tópico que acredito que está bem na linha de trabalho do professor Cláudio, enquanto treinador de líderes. Essa questão de perfil comportamental e como adaptar a minha comunicação, porque eu percebo que isso pode ser uma excelente ferramenta, tanto para o promotor se comunicar com o seu líder direto, quanto para ele se desenvolver o relacionamento na loja. Tem um desafio com o chefe de loja, talvez entender como que aquela pessoa funciona, ou de acordo com o comportamento dela. Então vamos entrar um pouquinho nesse tema. Assim, antes de falar de perfil comportamental, eu penso que é muito importante a gente falar sobre gerações, que é tão importante quanto, né? Hoje nós temos no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, 4 gerações pela primeira vez. Nós temos os baby boomers acima de 60 anos, os geração X, que é a minha geração, de 40 a 60, a geração Y, que vai de 25 a 40 anos, e a geração Z, abaixo de 25 anos. E elas respondem de maneira diferente, principalmente se a gente juntar o Baby Boomer com o X, pessoas acima de 40, e o Y com o Z, pessoas abaixo de 40. Né? Houve uma mudança muito grande entre essas duas primeiras gerações e as outras que vieram depois. E isso tem a ver com os 2 fatores básicos de motivação do ser humano. O ser humano se motiva ou pela fuga do sofrimento ou pela busca da felicidade. O grande desafio aí é que as gerações anteriores, incluindo a minha, dos meus pais, que são os baby boomers, e a minha, são gerações que aprenderam a ser motivadas pela fuga do sofrimento. Sim. Então meu pai dizia assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Eu sou teu pai e se você não fizer, eu vou te bater. Então a gente foi muito movido pelo medo. E as novas gerações, como elas não passaram as dificuldades que a gente passou, elas não se motivam pela fuga do sofrimento, elas se motivam pela busca da felicidade. Os meus filhos respondem de maneira completamente diferente. Só que a grande maioria dos líderes, que ainda são as pessoas com mais de 40 anos, como elas foram motivadas pela fuga do sofrimento, elas acham que ameaçando o seu funcionário, geração Y ou geração Z, que vai funcionar e não funciona. Por isso a questão do feedback, não apenas o feedback de correção, mas o reforço positivo. Porque para essas novas gerações, o reforço positivo, quando faz alguma coisa legal, elogiar, é extremamente importante. Só que muitos desses líderes acham que não, eu vou elogiar porque não fez mais que obrigação. Então esse pensamento do não fez mais que obrigação, hoje em dia não tem mais espaço. Você tem que fazer reforço positivo sim, porque o reforço positivo vale para quem recebeu o elogio, e para o outro que está vendo o colega ser elogiado, assim, opa, peraí, então eu tenho que fazer igual ele para eu ser elogiado também. Sim. Então isso tem que mudar, né? E claro, naturalmente que uma comunicação assertiva ela é fundamental. Tem alguns líderes que são muito agressivos, outros são muito passivos. Isso não deve ser nem agressivo nem passivo, isso tem que ser assertivo. Uma comunicação assertiva, madura, mostrando onde que o colaborador tem que evoluir, né? E eu sempre trabalho com a lógica de que um feedback de correção, quando ele é necessário,
quando alguém não está indo bem, está tendo um comportamento ruim, ele tem 3 etapas. Na primeira etapa você vai lá e aponta, olha, você tem esse comportamento que não é legal, não está sendo bom para a equipe. No segundo momento que não houve mudança, você diz assim, olha, isso é sério, isso é importante. Então eu preciso realmente que para o bem da equipe você mude isso. E no terceiro momento, terceiro estágio, você diz assim, olha, você não reagiu, então eu vou te dar um prazo de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, porque se você não conseguir mudar, eu vou precisar fazer o teu desligamento. Então essa comunicação ela tem que ser muito clara, muito assertiva. Todas as vezes que alguém é demitido e não sabe por que foi demitido, houve uma falha. A demissão não pode ser uma surpresa, não pode né? ser surpresa. Não pode ser uma surpresa. Não pode, Kaminski. Sim. Não pode ser uma surpresa. E dentro da experiência tua, professor, como que é o cenário hoje diante das empresas, de um modo geral, pelas empresas que você já passou, pelo que você já tem percebido no mercado, assim? A maioria das empresas não tem um processo regular, adequado de feedback e avaliação de desempenho, porque a gente percebe isso, Rodrigo, porque quando tem o período da avaliação de desempenho, existe tensão no ar. Nossa, nós vamos entrar num período de avaliação de desempenho. Fica todo mundo com medo da avaliação de desempenho. Ou com medo, ou diz assim, esse negócio é só para preencher, só para cumprir tabela. Né? Não pode ser um vestibular, né? Isso, não pode. Então, o feedback ele tem que ser no dia a dia. Aí, quando o feedback no dia a dia ele acontece de maneira tranquila, natural, assertiva, clara, né? Quando vem a avaliação de desempenho é natural, eu estou acostumado, o meu chefe me dá feedback, né? Então nós temos que implantar isso nas empresas, essa comunicação mais clara, mais assertiva. E poucas são as empresas que têm isso. Essa é a realidade. Bom, deixa eu dar um recado para quem está acompanhando a gente online aqui. Eu fiz uma promessa que eu ia presentear alguém que estivesse ao vivo com a gente aqui durante a transmissão, tá? E a dinâmica ela vai ser muito simples. Vocês não estão vendo a minha tela aqui, confere? Então vocês não sabem o que estão comentando, etc. Então eu vou pedir para você que está aqui ao vivo com a gente ainda agora, quase 8h20, faltam em torno de 15 minutos para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu quero que você, se tiver interesse em receber um presente do Gigante do PDV aí na sua casa, vai chegar uma caixa maravilhosa aí com um presente surpresa, secreto, que depois você vai contar para a gente o que é justamente para deixar todo mundo muito curioso, tá? Coloca um número aqui nos comentários, o número de 1 a 30. E aí depois eu vou pedir para escolher aqui um número e a gente vai vendo quem que ganhou, beleza? Então vai comentando aí, só pode comentar um número, tá? Cada pessoa ao vivo aqui comenta um número de 1 a 30. Depois a gente retoma aqui, no encerramento a gente vê quem foi o sortudo ou a sortuda, beleza? Bom, vamos lá então, já está acabando, olha só, passou o tempo rápido, dizem que quando o tempo passa a gente não percebe porque o papo tá bom, né? Porque, a prosa tá boa. Fala-se muito do tempo de Deus, né? Que é o tempo que a gente não percebe de tão bom que ele é, né? Não percebe que ele está passando. Mas eu queria que vocês deixassem algumas mensagens aqui importantes para quem está assistindo a gente agora, mensagens tanto para o promotor de vendas quanto para o líder. Então, acho que uma mensagem assim bacana, sem muito assim de coração, sabe aquela coisa da essência nossa aqui, de papo de amigo mesmo, que independente de câmera aberta ou não, aquela mensagem que tocou o nosso coração, que assim, digamos que essa mensagem toque o Brasil inteiro e até transcenda o Brasil, vá para outros locais, e que fosse uma mensagem bacana. Que o promotor de vendas e o líder direto dele, o coordenador ou o supervisor de merchandising, ele deve escutar isso em algum momento e que faça bem para o coração dele. Posso começar aqui com o professor Cláudio? Pode ser? Vamos lá então. Para a nossa câmera aqui. Eu vou dar dois recados diferentes. Um pro líder, pro gestor e outro pro promotor, né? Pro gestor, eu gostaria que você acreditasse nas pessoas. O Walt Disney dizia, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Quem faz as coisas acontecerem são as pessoas, né? E a gente precisa acreditar nas pessoas. Elas são muito mais capazes do que a gente pode imaginar. Então acredite nas pessoas. E acredite principalmente que você, com a sua liderança, pode ajudar as pessoas a serem seres humanos melhores, né? E para os nossos promotores aí, eu queria contar uma história. Começamos nossa noite de hoje eu comecei contando quando eu fui trabalhar num supermercado como empacotador, depois virei repositor, depois chefe do hortifruti. Passei no teste para vir estudar em Florianópolis e vim para Florianópolis, né?
E aí fiz o IFSC, depois fui estudar administração, e no dia que eu entrei na sala de aula para estudar administração e eu vi o professor dando aula, eu me encantei com aquilo. Por quê? Porque aquele professor, aquela professora estavam transformando a minha vida. E eu falei assim, eu quero ser professor também, porque eu também quero transformar a vida de outras pessoas. Por isso que quando me chamam, Kaminski, de professor, eu gosto de ser chamado de professor, né? Porque ser professor é transformar vidas. E aí eu fui fazer mestrado em engenharia de produção para que um dia eu pudesse me tornar um professor universitário. E quando eu fui dar aula, eu fui contratado por uma universidade, fui dar aula, e eu entrei na sala de aula para dar aula no curso de administração. Eu olhei para a chamada e me chamou a atenção o nome de um aluno, na verdade o sobrenome do aluno. E quando chegou no final da aula, eu chamei ele e perguntei para ele, né, o que você faz, de onde você é e por que você está aqui estudando administração? E ele me disse assim, professor, eu sou lá de Criciúma, no sul do estado, a minha família tem uma empresa lá, com 12 unidades, e eu estou aqui estudando administração porque um dia eu quero assumir o negócio da minha família. E eu falei para ele assim, vai ser uma honra para mim ser teu professor, porque eu fui empacotador na rede de supermercados da tua família. Uau. Ele era herdeiro da rede de supermercados, que um dia me deu um emprego de empacotador, que me permitiu guardar dinheiro e transformar a minha vida. E aquela turma, ela no ano seguinte se formou em administração e eles me convidaram para ser patrono da formatura. O patrono de uma formatura é o profissional em quem aquela turma se espelha, quem eles querem ser depois da formatura. E eu me vi no meu segundo ano como professor universitário no auditório da Federação das Indústrias, no dia da formatura fazendo discurso de patrono, e na plateia estava toda a família, dona da rede de supermercados, que um dia me deu um emprego e me permitiu estar ali naquela condição de professor homenageado, professor do herdeiro da rede de supermercados. Nossa. Essas coisas acontecem na vida da gente quando a gente sai todos os dias de casa para entregar o nosso melhor naquilo que a gente faz. Nunca entregue menos que o seu melhor. Você vai trabalhar os 35, 40 melhores anos da tua vida durante as 8 melhores horas do dia. Então, se você vai para o trabalho para entregar algo mais ou menos, você está desperdiçando uma parte da tua vida. Trabalho é vida. Então, entregue o seu melhor que as coisas acontecem para você. Quando eu entro num avião e vou para Orlando, nos Estados Unidos, e lá me encontro com grupos de empresários que vão lá para serem treinados por mim, eu não consigo entender como que isso aconteceu na minha vida. Esse ano eu estive 6 vezes nos Estados Unidos. Esse ano foram 6 turmas, grandes empresas brasileiras que me contratam para treinar os seus gestores. E eu não consigo encontrar uma explicação para isso ter acontecido na minha vida. A única explicação é, eu nunca saí de casa para entregar menos que o melhor naquilo que eu faço. Então eu faço mesmo, entrego o seu melhor o tempo todo. Maravilhoso, maravilhoso. Cami, meu querido Cami, olhando para essa câmera aqui. Aos promotores em primeira mão, o que eu tenho para falar para vocês que está aqui com essa oportunidade de dividir com vocês experiências desse caminho que a gente já trilhou, tanto eu como o professor Cláudio, dizer que não é sobre dinheiro, não é sobre posição, sobre cargo, não é sobre status, é sobre uma escolha, porque, como eu disse ao longo de todo o podcast, é como se até hoje eu fosse um promotor de vendas, né? É sobre uma escolha e sobre uma decisão. Tenha a certeza de que se você fizer o investimento de tempo, o investimento em conhecimento, em relacionamento e trabalhar muito, também não é sobre uma carga horária, vamos dizer assim, fora do normal. É trabalhar com inteligência, trabalhar com planejamento. Vai dar certo. Vai dar certo porque eu estou aqui para te falar isso. E dezenas, centenas de pessoas como eu fizeram essa escolha no passado. Tem pessoas que estão fazendo essa escolha nos dias de hoje. E talvez falte para você olhar para isso como uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Mas precisa vir em seguida de algumas renúncias por vezes, né? Trabalhar mais, estudar mais, aprender mais, investir mais tempo nisso aqui que a gente ama. E você precisa se apaixonar por isso, né? É uma decisão muito importante a ser tomada. E para o pessoal da liderança, como o professor Cláudio falou, né, nós hoje já misturamos 4 gerações. Há uma possibilidade, sim, que novas gerações de liderança tenham sido formadas
talvez sem todo esse incremento do qual a gente fala. A você, jovem líder ou líder jovem, você também pode se autorreciclar e entender que se de repente alguma coisa não foi ok com o seu desenvolvimento para a liderança, não devolva isso para quem está vindo atrás de você como uma moeda de troca. Melhore isso e faça como você gostaria que tivessem feito com você. Acho que esse é meu ponto. E para isso a gente está aqui para ajudar. Para isso está nascendo esse projeto maravilhoso, né, que é o Gigante do PDV, que eu acho que envolve todos. Não importa se você é promotor, se você é coordenador de merchandising, se você é gerente de merchandising, mas é para falar do tema e falar o seguinte: a gente está aqui para trocar, a gente está aqui para se ajudar. Tá bom? Perfeito. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, a gente está com 8 minutos aqui aproximadamente para encerrar o nosso bate-papo. E a gente tem que definir aqui quem é o vencedor aqui do nosso sorteio inusitado, que a gente vai definir a regra agora, na hora. Mas eu queria relembrar a quem está nos assistindo aqui que o Gigante do PDV ele tem os pilares fundamentais que é o mais conhecimento, a valorização e acima de tudo, mais renda também para essa classe, mas que isso seja feito de uma forma genuína, de uma forma profunda, né? Uhum. Que a gente passa a ter essa reflexão e de fato entenda que aquilo que a gente faz, o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz e com base nisso a gente vai entregar o nosso melhor, né? Então acho que esse talvez seja o recado de hoje e conectando com o nosso tema, eu acho que vale o reforço de que uma execução perfeita ela vai ser feita, ela vai ser possível se tiver muito claro a cultura organizacional. Uhum. Agora, se isso não ocorre na sua realidade, meu caro promotor que está nos assistindo aqui, busque isso dentro de você mesmo e entenda essa execução perfeita como a sua própria vida. Combine né? com você mesmo, Combine com você mesmo, porque se a empresa que você está trabalhando hoje não te representa, pode ter certeza absoluta que o palco, o ponto de venda, é o melhor local, é a sua melhor vitrine para você demonstrar o seu diferencial. Então aproveite essa oportunidade que ela é única. A gente tem 2 exemplos aqui de profissionais que iniciaram na base mesmo e hoje são exemplos como executivos, como profissionais que estão deixando um legado aqui acima de tudo que vai muito além do ter, né? Muito além de um salário, mas Não de é só transformar vidas de fato, né? Famílias e tudo mais. Então eu acho que esse é um recado fundamental para a gente aqui, que a gente possa cada vez mais difundir essa ideia. Bom, vamos escolher um número? Bora lá. Vamos. Então vamos fazer o seguinte, é um número só, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos escolher 2 números, já que hoje é o nosso segundo episódio, vou ser bonzinho aqui. O Cami vai escolher um número e o professor Cláudio vai escolher outro número, de 1 a 30. Vamos ver se alguém ganha aqui. Vou fazer uma menção ao dia de hoje, para que ele entre na história do Gigante do PDV e na nossa história que está aqui. Pode ser então, que hoje... esse número não esteja aqui. Tudo bem, é o que tá valendo aqui. Mas tentaremos. Então hoje é dia 12, vamos escolher o número 12. Número 12, vou ver. Vamos ver aqui. Ninguém colocou esse número. Próximo, vai lá. Eu tento ou o Cláudio tenta, professor? Cláudio, vamos lá. Vamos tentar lá. Tem um número que eu gosto bastante, que é o número do ano em que a Disney foi criada, né? Ela completou 100 anos o ano passado, então ela foi criada em 1923, então eu gosto do número 23. Número 23, vamos ver aqui. Não foi. Então devolve a bola, Vai lá, Cami. Vamos desafiar então a lógica. Todo mundo diz que 13 é o número do azar, mas na verdade, se tiver um 13, vai ser o número da sorte. Olha, eu nasci no dia 13, 13 é o meu número da sorte. Então eu concordo com o número 13. Que seja o 13. Aí... E agora vai. Não foi, não foi então ainda. Vai lá, professor. Vai lá. Vamos lá. Próximo. 8. Deixa eu ver. O 8 saiu. Jonathan levou. Jonathan de Oliveira Correia. Depois manda uma mensagem pra gente lá no Gigante do PDV, no nosso Instagram, Jonathan, pra gente entrar em contato contigo, tá certo? Então é @ogigantedopdv. Próximo número. Opa, então vamos lá. Próximo número. Sexta-feira é feriado, né? Vamos lá. Dia 15.
15. 15. Vamos ver aqui se saiu 15. Tô me sentindo aqui num bingo. Não. Olha só. Ainda não. Vai lá, professor. Ó, faltam 4 minutos ali, número 4. Tem 4 aí? Opa, vamos ver. Bateu na trave. Não tem. Não. Então vamos lá. Número 1. Ai, ai, Esse ai. deve ter. Certamente. Deixa eu ver. Esse tem. Tem. Gesiel Silva ganhou Aí, aqui, então. Gesiel. Gesiel, boa, Gesiel. Manda uma mensagem pra gente lá também, que a gente vai te enviar esse presente, que é um presente secreto aqui do Gigante do PDV, que depois que vocês receberem, vocês vão marcar a gente lá e contar essa experiência pra gente do que foi. Bom, Maravilha. senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi um prazer maravilhoso, né? Eu acho que depois de alguns anos de bate-papo aí que a gente está retomando aqui Sim. nesse nosso encontro para falar sobre esse assunto que vocês sabem que está no meu coração, né? Brilha o meu olho há muito tempo já. E só agradecer mesmo pelo tempo de vocês aqui, porque eu sei que tempo é vida. Então, obrigado por vocês terem disponibilizado um pedaço da vida de vocês aqui para esse projeto, e eu tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente, vai fazer muita gente refletir, né? As palavras que foram colocadas aqui são palavras que têm o poder de transformar a vida Sim. de alguém. Claro, vai depender muito do quanto aquela pessoa Da recebe escolha, essa mensagem, né? Do quanto ela permite que essa mensagem chegue até ela, mas o nosso papel aqui, eu acho que ele está sendo cumprido. Então, muito obrigado pela presença de vocês e se quiserem uma palavra final aí, fiquem à vontade. Veja, isso é por você e por vocês. Muito bem. E quantas vezes forem necessárias, nós estaremos aqui, né, professor? Com certeza, né? Foi um prazer também estar aqui com o Camix. Não o conhecia, mas o conheci. E um prazer atender um pedido teu, né? Te desejo muito sucesso aí com o Gigante PDV, que possas impactar muitas pessoas com o teu trabalho. Obrigado, obrigado. Bom, depois eu vou colocar, já coloquei o @ de vocês aqui no Instagram, mas a gente vai colocar na descrição desse vídeo Tá e ótimo. também lá no nosso Instagram. Sigam esses dois feras aqui, que eu tenho certeza que vocês vão se nutrir de muito conhecimento e muita sabedoria. Pode compartilhar também LinkedIn, que aliás é uma rede que ela é uma rede que ela não tem níveis hierárquicos, é para todos que estão no mercado, né? Então é uma dica que eu dou aos promotores e gestores dessa área também. Invistam em relacionamento e network, faz muito sentido. Exatamente. Perfeito. Então era isso. Obrigado, gigantes. Fala, gigantes. Sempre caixinhas abertas lá nos nossos stories. Então aproveitem para compartilhar esse canal e compartilhar também as iniciativas do Gigante do PDV, porque o gigante aqui, meu amigo, é você. Um abraço. Tudo de bom. Um abraço.